Então, chamaram lá chamaram o doutor Lourenço, conseguiram entubar, e aí também já fui diagnosticada lá com tromboembolia pulmonar, trombose na perna esquerda, coração fraco, e a médica disse, vamos orar para que ela não tenha uma parada cardíaca, porque ela não vai aguentar. Aí Rodolfo perguntou, doutora, essa tromboembolia pulmonar tem cura? Ela disse, às vezes tem. Às vezes tem, né? Trombose na perna esquerda. Alguém quer ver minha perna aqui? Tem alguma marca? Quase, às vezes tem cura. Mas eles não sabiam que eles estavam lidando. Era com o Senhor dos Senhores. Aquilo ali, essa doença, não foi para a morte, mas foi para que fosse glorificado o nome do Senhor. Boa noite. Toda honra e toda glória ao nome do Senhor. Se eu estou aqui hoje é por causa dele. Aliás, é por causa dele também, por causa dos meus filhos. Vocês vão saber por quê. Para vocês entenderem até onde chegou a minha situação, eu vou precisar contar desde o início, né? Essa história tem culpados. Gente, antes de continuar, eu acabei descobrindo que eu fiquei curada de uma coisa que me impedia de cantar. Cantei e não engasguei mais. Glória a Deus. Para que serviu aquele tubo, né? Desentupiu tudo. Glória a Deus. Eu trouxe aqui o diagnóstico, até porque eu nem saberia falar se eu não tivesse trazido. Eu entrei no hospital no dia 20 com septicemia não especificada. Depois a gente procura no Google o que significa isso. Bom, vou falar rapidinho, pastor Leite, o homem do relógio. Quanto tempo eu tenho? 20? Tá, vamos lá. Segundo o Leonardo, eu não fiz muito as contas, eu tenho 22 anos de convertida. Segundo o Leonardo, eu não lembro. Nesses 22 anos, eu nunca quis compromisso com a obra. Minha pastora está aí. Eu quero que ela me diga quantas vezes, nesses 22 anos, eu fui a uma missão. Compromisso com a obra é diferente de você estar ali na igreja, você devolver o seu dízimo, que é uma obrigação. É diferente de você agir como o Senhor quer que você faça. Compromisso com a obra vai além. Compromisso com a obra vai em você obedecer o mandado. Né, doutor João? Se não obedece o mandado na Justiça do Trabalho, acontece o quê? O cabra vai preso. Olha ali quem manda prender. João Alves de Almeida Neto. Então, tem um mandado, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Sabe o que eu pensava? Eu contava quantas pessoas tinha na igreja. E eu sabia quem eram os irmãos mais... Bom, tem um monte de gente aqui que vai pregar o evangelho. Não precisa eu não. Não precisa eu ir, não. Não precisa eu ir, porque se eu for pregar o evangelho, for falar de Jesus para uma pessoa, se eu olhar de cara feia para mim, aí eu vou pecar. Né? Então, eu me eximi disso. Eu estou confessando, sem vergonha, assim, sem vergonha de dizer que eu não tinha compromisso com a obra. Sem vergonha de falar agora que eu preciso falar isso. Eu precisava falar isso. Então, há 22 anos, eu não quis... Gente, só assim, eu escrevi isso aqui porque meu cérebro ainda está assim meio... Ainda tem algumas coisinhas aqui dentro, aí às vezes esqueço, aí eu tenho que ler, volto. Então, eu entendo que Jesus também queria tratar comigo. O Senhor queria tratar comigo. Porque quando eu lia a passagem de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu passava a folha. Vamos fazer outra coisa. Dá para ajudar os pobres? Vamos ajudar os pobres. Dá para doar isso? Vamos doar isso. Pregar o evangelho é meio pesado o negócio. Aí, ok. Isso é uma confissão minha que eu estou fazendo perante a igreja. Estou pedindo perdão a Deus perante vocês, testemunhas aqui.
E eu comecei a fazer a EPM. Para que eu fui fazer a EPM? Diga, para que eu fui fazer a EPM? A EPM é a Escola de Pastores e Missionários. E agora a gente está com o curso sobre escatologia final dos tempos, né, pastor? Cronologia dos fins dos tempos, exatamente. Quando eu comecei, no início, legal. Beleza, tranquilo. Só pastor só mostrando como é que era na fase da inconsciência. E vai passando, Tá legal, até aí tá bom. Vamos passando, vou estudando. Aí quando chegou com licença da palavra, no pega pra capar, aquilo foi começando a me angustiar. Começou a me angustiar, comecei a, lá na nossa vara, a Jane está ali, minha colega de trabalho, ela sabe, gente, olha, vamos ler a Bíblia, vamos lá em Apocalipse, vamos aceitar Jesus, gente, vamos buscar Jesus, porque isso aqui vai acontecer. Começou a me angustiar. Agora era uma angústia que eu guardava para mim, eu não falava para ninguém. Eu só falava para as pessoas o que eu estava estudando de uma forma que, assim, não fosse chegar muito para dizer, pô, essa menina está falando aqui no meu trabalho, pô, de Jesus e tal. Mas aquilo começou a crescer, aquela angústia. E aí vem uma outra e me chega com um tal de um desafio bíblico. Sinceramente, eu só tenho assim amigos do peito, sabe? A nossa querida irmã Kalina aqui termina de ler a Bíblia, morta de feliz, vem aqui na frente, diz, gente, eu terminei de ler a Bíblia, ai, que legal, eu li tudo, não sei o que e tal. Olha, nós temos 3 meses até o final do ano, quem quiser, a gente pode fazer um desafio, a gente pode fazer aí a leitura da Bíblia, vai dar tempo e tal. E eu, enxerida, eu quero. Foi a primeira, eu acho, Kalina, não sei. Quem quiser aí, coloca no grupo, o nome do grupo, que eu vou criar um grupo só para o desafio. Eu quero. Bota o meu nome aí. E vai desafio. Aí o pastor organizaram, muito organizado como são. Fizeram um organograma, muito legal e tudo. E aí o pastor veio, disse assim, nós temos o desafio e tal, muitas pessoas participando. E o Espírito Santo falou comigo, que ainda vai dar um plus para quem completar o desafio. Qual era o plus? A cada livro lido, você tinha direito a um pedido. Eu gosto de economizar as coisas. Eu disse, bom, cheguei em casa, legal, aí comecei a ler os livros. Tive uma certa dificuldade, porque às vezes não dava para ler, eu escutava no carro e tudo. Estou até atrasada, pastora, mas coordenadora, a Kalina, age aí. Essa semana eu estou de licença ainda, eu vou colocar tudo em ordem. E aí eu disse o seguinte, eu cheguei em casa, me ajoelhei e disse, Senhor, são 66 livros, são 66 pedidos. Eu não vou fazer 66 pedidos diferentes, eu vou fazer 66 pedidos exatamente iguais. Eu preciso que tu salve a minha família. Eu preciso que tu salve os meus colegas de trabalho, que eu estava orando por você já tem uns 3 meses. Doutor Eduardo, doutor João, Patrícia, aí vinha. Todos os dias, durante 3 meses, eu já estava orando pela salvação da minha família, porque o pastor cobrava isso da gente. Ele dizia, gente, nós temos que orar pela salvação dos nossos familiares. Quando Jesus voltar e você for, como é que você vai subir e ver sua família ficar? Eu acho que a minha angústia foi maior ainda. E aí eu comecei a orar, a exercitar a oração, porque nem isso eu fazia, viu? Não fazia. Era rápido, era um negócio. Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar, obrigado. Pronto. E aí, já orando já depois de 3 meses, orando pelos meus filhos, pela salvação, porque eu achava que a salvação vinha por osmose. Eu ia lá naquele livro de Atos 16:31, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Beleza, economizei quantos aí? 1, 2, 3, 4, eu contava. Eu creio no Senhor Jesus, minha casa vai ser salva. Não é? Era o que eu pensava. Santa ignorância, né? E aí, eu disse, Senhor, eu não vou pedir 66 coisas diferentes. A cada final de livro, eu vou pedir a mesma coisa.
E a cada final de livro era a mesma coisa que eu pedia. Senhor, salva minha família, salva meus filhos, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, até meus ex-cunhados, meus tios, minha avó que está viva, do lado materno, do lado paterno. Aí eu ia lá para a 10ª vara. Senhor, em nome de Jesus, derrama salvação sobre o doutor Eduardo, sobre a Patrícia, sobre o doutor João, sobre fulano, sobre Miguel, sobre Jane, sobre cada um. Eu falava o nome de cada um e não me cansava. Isso era muito legal para mim. Porque antes eu orava rapidinho porque me cansava. Ok. A minha angústia maior eram os meus filhos. Vocês sabem que eu tenho, quem me conhece sabe aqui que eu tenho 4 filhos biológicos e um do coração, né? Então eu tenho 5. Vocês já ouviram aquela coisinha de cascalheiro? Quem que já comeu cascalho? Quem já comprou cascalho na rua? Pois é. Eu tenho um filho, não podia ouvir aquilo. Aí ficava. Não vou falar nomes, sabe? Vou falar. O outro só queria saber de negócio. Na hora da igreja, se aparecesse um negócio para comprar lá, ele ia. Ele deixava de ir para a igreja e ia. Meu filho, não posso me perder, pelo amor de Deus, é meu negócio do ano. Negócio do ano, não posso. O outro meio que esfriou na igreja. Era levita. Deixou de ser levita. Não vou falar nomes, não precisa. Tá. E o outro também não podia ver o instrumentozinho. É um negóciozinho que enchia o saco. Era mais ou menos assim, ó. Misericórdia. Ainda tinha mais uma coisa. Quando ele estava chegando, a rua toda sabia. Estava no quarto lá atrás. Gente, eu não estou inventando, isso não é graça. Estou falando sério. Eu estou falando sério. A senhora que trabalhava lá em casa, ela dizia, dona Aura, ela viu fulano. E como é que a senhora sabe? Escute aí. Isso pode até parecer engraçado. Mas como eu já conhecia lá as aulas do pastor, eu comecei a angustiar. Eu comecei a ficar, eu confesso que eu ficava com medo. Aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou orar pelos meus filhos. Tem que orar. Vamos orar. E comecei a orar pelos meus filhos. E ora. E continuo orando, viu, família? Irmãos, filhos, pais, sobrinhos, cunhados, irmãos, ex-cunhados, tios, tá? Tem um bocado de bactéria ainda sobrando aí. Cuidado. Vamos abrir o olho. E aí, eu continuei orando. Para mim estava tudo bem. Para mim estava tudo normal. Até o dia que eu fui hospitalizada. Se eu disser para vocês que eu senti uma dor na minha unha, eu estou mentindo. Eu não senti nada. Eu não senti nada. Eu não senti um enjoo, eu não senti uma dor de cabeça, eu não senti uma diarreia, eu não senti nada. Eu passei o sábado inteiro cuidando de coisa de casa, supermercado, deixei a Rebeca na casa da mãe dela. Fui buscar um pirarucu lá na Alvorada, rodei Manaus inteira, terminei. Cheguei em casa, esperei o Laurinho chegar. O Laurinho chegou, quando ele chegou, eu disse, agora eu vou dormir. Está em casa, está seguro. Quando eu deito para dormir... Gente, isso aqui, depois que eu tirei o tubo, eu barganhava pelo copo d'água com aqueles enfermeiros. Uns até que eram bonzinhos comigo, me davam 2 dedos. Outro me dava só um algodão molhado. Meu Deus. Eu bebia assim mesmo. Eu bebia assim mesmo. E aí, foi quando eu entrei no hospital. Passei mal no sábado, dia 18, fui na Unimed, fui medicada. Voltei para casa. Passei a
segunda-feira toda em casa, passando mal, o remédio não fez efeito. Continuei tomando remédio, esperando que o remédio fizesse efeito, né? Terça-feira, quando eu tive um outro tremor, porque eu sabia que a bactéria não estava regredindo por causa do tremor que eu sentia. Era uma coisa assim que eu não tinha, podia colocar 3, 4 lençóis em cima, e ali só se ficasse me segurando para poder parar de tremer. Quando, terça-feira à tarde, eu vi que eu não conseguia parar de tremer, daquele... Aí eu disse, Senhor, a bactéria não está regredindo. Eu chamei o Rodolfo, corre, bora para o pronto-socorro. Ia para check-up. Aí ele disse, não, vamos para o adventista. Porque eu tinha visto que o adventista tinha urologista de plantão. Pelo papel que o tribunal deu, o adventista tinha. Correr no adventista. Chegamos no adventista, já fui entrando, já foi feito, fazendo o protocolo todo. Depois que foi feita toda essa verificação, o médico chegou comigo, disse, olha, a senhora, lá eles falam tudo, gente, para o paciente. É bem legal, quer dizer, pode ser, pode não ser, dependendo de como a pessoa vai reagir. Para mim foi bom. Eles disseram, olha, a senhora está com uma sepsemia gravíssima. E provavelmente o seu rim já está comprometido. Foi a única vez que eu senti medo. Não por nada, eu sentia medo de ter uma insuficiência renal e ficar dependendo de hemodiálise. Eu tinha medo disso, mas aí imediatamente eu fechei os olhos, orei e disse, Senhor, seja feita a tua vontade, mas se eu puder pedir alguma coisa, não permita que eu perca nenhum órgão sequer. Gente, o medo não me conheceu, em momento algum. Mesmo eles falando para mim, é grave, nós vamos fazer o que nós pudermos. Terminou tudo ali. E isso que eu vou falar agora, eu só soube agorinha antes de vir para cá, que a minha mãe falou. Terminou todo aquele pré-atendimento ali no início. Eles me mandaram para a UTI. E quando eu subi, ele chamou a mamãe. A mamãe não pôde subir porque ela estava de bermuda. Ele chamou a mamãe e disse, vem cá que eu quero conversar com a senhora. A mamãe foi lá, sim, doutor. Ele disse, olha, a senhora sabe que a sua filha está com uma septicemia gravíssima. E para que não pegue vocês de surpresa, nós não sabemos se ela vai sobreviver. Minha mãe segurou essa onda sozinha, ela não falou isso para ninguém. Sozinha. Aí ele viu que ela ficou meio que em choque. Aí ele disse, a senhora acredita em Deus? Ela disse, com certeza. A senhora tem fé? Ela disse, tenho. Ah, então isso é o suficiente. Ok, já na UTI, começaram a colocar os remédios e tudo, aí começaram o corre-corre. Nora. Não é possível que elas estão aqui. Noras aqui, não é possível. Estou brincando, não. Nora era a tal da adrenalina, né? A minha pressão, ela estava 6/4. Alguém sobrevive com pressão 6/4, gente? Alguém aqui já viu alguém sobreviver com uma pressão 6/4? Está aqui minha pastora, porque é milagre também. A senhora não conta, pastora. A senhora é sobrenatural. E aí começaram os preparativos. Estou contando aqui o que eu lembro para vocês só terem uma ideia e se posicionarem dentro do negócio. Depois, era já de noite, então eu não sei que horas da noite. Dormi bem, fizeram um acesso aqui, que era para colocar um antibiótico muito forte, porque o médico disse que se fosse um acesso periférico, superficial, dependendo do antibiótico ia necrosar o local, tudo. E aí, ok, doutor, pode fazer. Quando ele disse, eu vou fazer o acesso, e esse acesso ele vai chegar ao seu coração. Pode fazer, doutor. Botou um pano aqui, porque teve que cortar, né? Tipo, aí eu orei, Senhor,
Eu só pensava nos meus filhos, nos meus pais. Senhor, em nome de Jesus, pedir perdão dos meus pecados, né? Eu entrego nas tuas mãos a minha alma, o meu espírito. Perdoa os meus pecados. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tu vais me levar? Se tu for me levar, eu entendo que tu vai cuidar dos meus filhos, não é, Senhor? Aí ele deve ter dito, epa, vamos conversar. Não, peraí, não é bem assim. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que se tu me levar, tu vai cuidar dos meus filhos. Porque no momento desse você só pensa nos seus filhos. E fiquei calma. Gente, o pau torando lá fora e eu não sabendo de nada. Não me falaram mais nada. E corre para lá e corre para cá, só via gente correndo. Potássio, sódio, e não sei o que. Passei a noite, no outro dia, chegam duas enfermeiras. Dona Aura, nós vamos lhe dar banho. Opa, vamos lá. Não, só vai tomar banho aqui na cama. Por quê? Só está cheio de acesso, não pode sair daqui não. Se Deus o livre, você arrancar esse acesso aqui, vai ter que fazer outro. Toma banho na cama. Quer saber o que é orgulho, meu filho? Vá para o hospital tomar banho na cama. Que é pior. Entubada, tomando banho, igual como se tu fosse um carro sendo lavado a seco. Por 2 técnicos de enfermagem. Aí o orgulho da bonitinha aqui foi lá para a casa do chapéu. Um de um lado, outro do outro. Pois é, fulano, Natal. Eu tenho que pegar meu filho, rapaz, meu filho tem que levar para o Papai Noel, não sei o quê. E eu lá, escutando coisa aqui, que eu vou fazer o quê? Falar o quê? Vira aqui, dona Áurea. Dá licença, tá, dona Áurea? Dá licença. Eu passei por isso, gente. Sabe o que é orgulho? Eu nunca fui orgulhosa, mas eu era envergonhada. Nem isso eu pude fazer. Nem isso eu pude pedir. Não, meu filho, deixa outra pessoa. Não pude, porque eu não podia falar. Bom, segue o enterro, vamos lá. As meninas lavando lá, me dando banho. Me arrumaram todinha. Fizeram tudo que era necessário, né? Aí eu disse para elas assim, vem cá, vocês sabem se eu vou passar por alguma cirurgia? Ela disse, não senhora, não sabemos. Ah, tá bom, beleza, tranquilo. E haja antibiótico, e haja remédio, e haja potássio, e haja nora, tem mais. A pressão lá embaixo do meu coração assim, doutor, pelo amor de Deus, olha meu coração como está. Dona Aura, a senhora está sendo sugestionada, a senhora está preocupada, seu coração não está batendo desse jeito, porque olha aqui a tela, 84 batidas por minuto, não está assim não. Doutor, o coração é meu, toque aqui. Falei para ele, toca aqui no meu coração. Coração Dona Aura, a senhora está sendo sugestionada. Não estou, eu já estava cheio de remédio na cabeça, né? Ok, quando foi à tarde, 4 horas, me chega a moça que aplica lá o negócio, para não sentir nada, como é que é o nome? Anestesista. Chegou lá e disse, olha, a senhora tem um procedimento, vai colocar um catéter, segundo a minha secretária, o nome do catéter é Double J, é duplo J mesmo. E eu sou anestesista, eu vim aqui lhe conhecer, conversar com a senhora, saber se a senhora tem, tá, beleza, ok. Não, doutora, não tenho alergia a nada. Tá bom. Marcada para as 16 horas, dona Áurea. 16 horas a gente já está vendo que ele pegar, ok. 16 horas não chegaram, 17, 18. 19 horas chega a comitiva lá para me buscar, para fazer o procedimento. Beleza, tranquilo. Vamos lá? Vamos, na hora. Pegamos, fomos embora para o centro cirúrgico. Aí eu disse, doutora, essa anestesia, ela é hack? Porque até então eu pensei que já iam tirar a pedra. Nem falei para vocês, né, que era pedra, mas depois a gente fala sobre isso. Uma pedrinha lá na... Eu pensei que eles já iam tirar a pedra, mas não, minhas plaquetas estavam meio 500. Não podiam tirar, porque de repente podia começar a sangrar. As taxas estavam todas lá embaixo, leucócitos 22 mil ainda, 24 mil parece. Estavam fazendo aquilo para ver se conseguia desviar, para ver se conseguia baixar, para a urina sair, para poder fazer alguma coisa. Fizeram o procedimento, a anestesia foi geral. Ok, eu acordei já no quarto.
Aí começa toda a minha história. Acordei no quarto e quem estava lá fora conversando, oferecendo um curso? Pastora Cíntia. Pastora Cíntia? Poxa, uma hora dessa? Sério? Oferecendo um curso para o pessoal lá da UTI, pessoal da saúde, que trabalha com saúde. A Seduct, que estava oferecendo um curso para pessoal que trabalha com saúde, mas que seria inicialmente numa cidade que não era aqui em Manaus, mas depois verificou-se que ia ficar muito pesado e iam fazer aqui. Eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo. A ementa do curso, a senhora falou. A ementa do curso. Aí eu digo, beleza, a pastora Cíntia está aí, toda cheia, né? Minha pastora veio me visitar. Uma pastora Cíntia está aqui, mas eu fico passando. Aí a Jeane chegou com a Cibele. À noite, né? À noite. Não, à noite, antes disso, começaram as alucinações. As alucinações. Eu cheguei no quarto já, na UTI, depois da cirurgia. Aí eu comecei a ver coisa. Comecei a ver a cama cheia de formiga. Eu sabia que era alucinação. Digo, meu Deus, eu acho que a dose do negócio foi forte, porque... Agora, tinha um senhor lá, ele ficava lá fora, com um gorro branco, é enfermeiro, né? Pelo menos eu achava que era enfermeiro. Na minha cabeça, ele estava fazendo um serviço de carpintaria. E eu perguntei, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, eu estou consertando algumas coisas que estão quebradas aqui na UTI. E eu ouvia ele ajeitando lá fora, e ele me olhando todo tempo. Todo tempo ele me olhando, doce, uma pessoa doce. Muito doce. E eu, com as alucinações, eu fechava os olhos, querendo dormir, eu ia lá para minha casa. Conversava com o Laurinho, conversava com o Leonardo, conversava com o Luciano, com o Leonan, Rebeca. Só que eu conversava e eu respondia alto. Quando eu respondia, o homem olhava lá de fora, assim, a senhora está me chamando? Eu disse, não, senhor, é porque eu peguei no sono e quando eu durmo eu falo. Para o homem não pensar que eu estava doida, né? Aí eu decidi, então, parar de falar. No outro dia, eu já estava numa outra sala de UTI, com certeza aquela que eu estava era a mesma, mas estava muito escuro, talvez por causa da anestesia. No outro dia de manhã, chega a Cibele e a Jeane, lá estava quem? Falando lá fora? Pastora Cíntia. Eu disse, Jeane, vem cá, me diz uma coisa, onde é que tu conhece a pastora Cíntia? Estou mentindo, Jeane? Ela disse, eu conheço ela do dia que ela foi lá em casa orar pelo papai. Eu disse, mas tu vive com ela para cima e para baixo. Ela disse, mas eu não estou com ela. Poxa, desde ontem tu está com a pastora Cíntia para cima e para baixo? Vocês estão vendendo o curso, parou de trabalhar na BIC? Ela disse, não, eu não estou. Aí eu acho que ela achou que não ia mais adiantar dizer que não era, ela ficou calada. Ok, chega o almoço, comecei a almoçar. Aí começa o negócio. Alucinações todo tempo. Chamei as duas para não pensarem que eu estava doida também. Disse, gente, eu sei que eu estou cheia de remédio na minha cabeça. Eu estou tendo alucinação. Eu estou vendo um monte de formiga aqui no pezinho da cama. Eu estou vendo letreiros. Eu li para elas o que estava escrito. Só que uma coisa não era alucinação. Apareceram 4 crianças dentro do quarto. E aquelas crianças sentaram em cima dos equipamentos, aquela parafernália, né, de relógio, de não sei o quê. 2 sentou aqui e 2 sentou desse lado. Era um garoto e 3 garotas. E aquilo estava me incomodando. Mas como a Jeane e a Cibele estavam lá, eu não queria mais falar nada, porque senão, né, ia ficar chato para mim. Pô, tem menino aqui. Mas aí, quando eu olhava para os meninos, eles sumiam. Aí eu virava rapidinho assim. Te peguei. Já era, já foi. Aí eu chamei, aquilo aí já não aguentei mais. Chamei as duas, eu disse, olha, falei novamente, eu sei que eu estou com remédio, eu estou medicada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem umas crianças aqui dentro do quarto que estão enchendo o meu saco. Elas estavam enchendo o saco. Elas pulavam assim. Para cá, para cá, para cá. Aí elas ficaram olhando uma para a outra, né?
Eu disse, não se assustem, vocês duas, mas eu vou mandar elas saírem daqui. Aí eu virei para uma daqui, duas, na verdade. Era uma menina, bonitinhos garotos, moleque, mas mau elemento, sabe? Os dois aqui desse lado, eu cheguei, olhei assim, era um menino, agora com aquela, sabe aquela roupa antiga, de filmes antigos, de aquele negócio aqui, como é o nome? Suspensole, shorts aqui. Os dois que estavam sentados aqui, eu olhei e disse, quem mandou vocês aqui? Aí o garoto fez assim com a boca. Quem mandou vocês aqui? Não vou te dizer quem mandou vocês aqui. Quem nos mandou aqui? Aí voltei, virei para o outro lado e perguntei, quem mandou vocês aqui? Cheia de moral. Aí a menina começou a rir. Começaram a rir. Aí começaram a bagunçar. Cá vocês estão bagunçando, né? Saiam em nome de Jesus. Saiam em nome de Jesus. Eu bati na mesa. Foi arroz para tudo quanto foi lá. Sumiram, foram embora. E daí eu não lembro mais de nada. Do físico. Dizem, Jeane, Rodolfo, Sibeli, que depois que as crianças sumiram, eu comecei a ficar ofegante. E foi quando os médicos entraram no quarto e disseram, nós vamos ter que entubar. E Rodolfo disse que eu ouvi o médico falar, nós vamos ter que entubar, mas eu não lembro disso. Não lembro de ter ouvido ele falar, pode ser que venha ainda na minha memória. E eu teria dito, não, entubar não. Ele já tinha saído, quando ele ouviu eu falar isso, ele voltou, orou comigo e disse, vai ficar tudo bem. Você acredita que vai ficar bem? E eu respondi para ele, isso eu lembro. Se a minha morte for para a salvação dos meus filhos, da minha família, dos meus colegas de trabalho, que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas o medo eu não conheci, porque eu sabia que o Senhor estava cuidando de mim. E aí eu saí de cena no mundo material. O que eu soube é que, para entubar, tiveram que ligar para um médico de fora. Soube ontem, inclusive, pela minha cunhada, o doutor Lourenço. Porque existe um tipo de via aérea chamada via aérea difícil, que é a VAD, depois vocês forem lá na internet, que ocorre de 5% a 15% na prática clínica médica. Aí adivinha quem foi a sorteada? Por isso que eu não cantava. Eu cantava, Senhor! É sério, eu não conseguia terminar uma frase com louvor, porque engasgava. Aí eu tinha que beber água, eu tinha que tossir. E hoje isso não aconteceu mais. Acabou-se, gritei. Então, chamaram lá chamaram o doutor Lourenço, conseguiram entubar. E aí também já fui diagnosticada lá com tromboembolia pulmonar, trombose na perna esquerda, coração fraco. E a médica disse, vamos orar para que ela não tenha uma parada cardíaca, porque ela não vai aguentar. Aí Rodolfo perguntou, doutora, essa tromboembolia pulmonar tem cura? Ela disse, às vezes tem. Às vezes tem, né? Trombose na perna esquerda. Alguém quer ver minha perna aqui? Tem alguma marca? Quase, às vezes tem cura. Mas eles não sabiam que eles estavam lidando. Era com o Senhor dos Senhores. Aquilo ali, essa doença não foi para a morte, mas foi para que fosse glorificado o nome do Senhor. E aí, eu paro por aqui com o relato do que aconteceu com o meu físico. Agora vamos rapidamente, tá, pastor? 8h30. Meus filhos, todos nós estamos aqui para ouvir esse testemunho, não é isso? Então, eu vou abdicar da minha pregação hoje, porque nós precisamos ouvir as coisas espirituais que aconteceram, que
já estão muito além do físico que a gente possa imaginar. Então, não vamos ter pregação, não se preocupem, vamos só ouvir o relato dela. E no final nós temos um bolo ali, mas é para os aniversariantes do mês, mas nós vamos comer do mesmo jeito. Então, por favor, não se apressem, fiquem à vontade. Mas você tem todo o tempo, que precisa para contar o que se passou, especialmente os sonhos que você teve, porque isso é muito importante como testemunho para toda a igreja. E o objetivo é que se destina, buscar e salvar os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que você orou, tá bom? Obrigada, pastor. Gente, eu sou uma privilegiada, pastor não faz isso com qualquer um, não. Eu só passei do horário um dia quando ele estava viajando. 5 minutos, eu fui para 8 minutos no dia. Mas porque ele não estava aqui. Então, vamos lá. Entubaram a Áurea. A Áurea morreu. A Áurea morreu. Ninguém falou nada, mas a Áurea morreu. Quando me entubaram, aí eu devo ter saído e comecei os sonhos. Primeiro sonho, primeiro dia de entubada. Antes disso, eu gostaria de citar o Salmo 23. Nunca mais eu vou esquecer, nunca mais eu vou esquecer esse salmo. 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mais uma vez, medo? Não sei o que é medo. Primeiro sonho. Até já adiantei esse primeiro sonho para quem estava na sexta-feira aqui na oração, mas vou falar agora de novo. Primeiro dia. Eu sonhei que eu estava com esse vestido. Por isso que eu vim com ele, tá, gente? Eu estava com esse vestido aqui. O Rodolfo me deixou num lugar parecido com uma caatinga. Só que a caatinga, ela tem os matinhos, né? Eu estou dizendo que é parecido porque é um lugar sem erro, não tinha nada, nada. Tinha um caminhão velho que me persegue desde a minha mocidade. Caminhão velho, caminhonete velha. Com um camburão dentro, um camburão, devia ter água dentro, esse camburão azul de plástico. Estava dentro desse carro. Aí, na minha cabeça, eu estava esperando o Rodolfo voltar para me buscar. Não sei o que eu fui fazer ali, mas eu estava ali. E anoiteceu. Anoiteceu e aí apareceu um senhor com uma criança. Aí eu fui agradar a criança, fui pegar a criança. Tinha assim, tipo uma sarjeta. Aí eu disse, olha que criança bonita. Quando eu peguei a criança, eu estava tão fraca. Com certeza, acho que meu corpo já devia estar querendo se despedir da minha alma. E o meu sonho também, eu estava assim. E eu ia pegar a criança. Quando eu pegava a criança rodava e caía. E eu caía por cima da criança. E não consegui me levantar. Eu andei de 4. Sujei meu vestido todo. Barro assim, um negócio. E aí, andei de 4. Eu disse, meu Deus, eu estou tão fraca, eu preciso levantar, Senhor. Até que eu consegui chegar, acho que foi na roda do caminhão velho, consegui me levantar, me puxando assim. O menino deve ter ficado me esgalhado para lá, que eu nem lembro mais do garoto, sumiu. Nesse momento eu já estava só, não tinha mais ninguém. Peguei, subi, consegui levantar, porque eu estava de 4, eu estava andando de 4. Consegui me levantar, e aí, no caminhão, me chega um senhor. Não dá para ver rostos assim, para dizer, era assim, cabelo grande, olhos verdes, não. Me chega um senhor, aí eu disse, meu senhor, eu preciso sair daqui. O Rodolfo até agora não veio me buscar, eu vou embora. Ele disse, sabe quando a senhora vai sair daqui? Vai sair mais não. Aí eu olhei para ele assim com aquele meu olhar carinhoso que eu tenho. Assim, aquele olhar. Olhei para ele assim e disse, uma ova que eu vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Ele disse, aqui não passa nem bicicleta velha. Eu digo, pois pode passar até uma de uma roda que eu vou. Na minha cabeça eu disse, Senhor, pode ser até perigoso, né? Pegar carona de quem não conhece, mas eu vou sair daqui. Eu saio daqui. Eu olhei para o homem e disse, eu não fico aqui. Tá bom para ti? Não vou ficar aqui. E pá. Ok. Saí de lá. De lá eu fui transportada para um lugar.
Muita máquina velha, sem uso. Máquinas que foram compradas e foram se deteriorando com o tempo sem serem usadas. Pastora, tem coisas que meu coração está me dizendo uma coisa e eu quero depois confirmar com a senhora. Não vou falar aqui, né, porque de repente não é, a gente vai conversar, vai sentar, vai conversar. Eu vou lhe dizer o que eu acho e a senhora vai confirmar ou não. Muita máquina velha, máquinas grandes, assim, máquina de todo tipo, máquina colheitadeira, máquina pá carregadeira, máquina, todo tipo de máquina. Era um cemitério de máquinas, só que elas estavam velhas, sem uso, porque não foram usadas. As máquinas não foram usadas. Eu disse, meu Deus, quanto desperdício. Muita máquina, colheitadeira, pá mecânica, doida por pá mecânica, né? Se eu pego uma dessa assim, poxa vida, a máquina se perdendo aqui. E aí, passou. Deus me levou para um depósito. Um depósito onde tinha muito material de construção. Não tijolo, pedra, areia, essas coisas não. Máquina, equipamentos. Carrinhos de mão, pastor. O senhor que é uma pessoa altamente organizada, esse depósito acho que era seu. Carrinhos de mão, milhares de carrinhos novos, prontos para serem usados. Assim, coisas como tudo de material de construção, tudo de equipamento de construção. Tudo arrumado, tudo organizado, esperando que alguém fosse lá para pegar. E aí, Deus depois me levou para um outro lugar, aonde eu vi uma cena muito ruim, muito feia, que me doeu muito, onde eu via meu primo, que está até ali, o neto, numa cena de guerra, muita gente com fuzil e ele no meio. Eu disse, meu Deus, o que o neto está fazendo ali, Senhor? Tira o neto dali, meu Deus. Muita gente, parece assim que estava em Cabul. A cena é aquela que a gente vê na televisão. Depois disso, eu tive um segundo sonho. Devia ser o segundo dia. Eu sonhei que eu estava no meu carro, lá no V8, já. Chovendo muito. Estava sozinha. E aí, de repente, um ônibus entra na minha frente. E eu fui desviar do ônibus. Quando eu desvio do ônibus, o meu carro capota. Só que ele capotou e ele foi não sei para onde, que eu não vi mais. E eu fiquei aquaplanando. Na segunda faixa ali, antes do Amazonas Shopping. Só que eu disse, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Acabei de sair do problema de doença, de uma bactéria, vou morrer de acidente. Ô Senhor, tem misericórdia. Falei isso para Deus. Poxa, Senhor, eu vou morrer de acidente agora. Acabei de entrar no hospital. E aquaplanando. Só que quando eu ia entrando, o caminho ia ficando claro. Ia entrando, ia ficando claro. Ali, aquela faixa do V8, ia ficando tudo claro. Ok. Tive um terceiro sonho. Já devia ser o terceiro dia. Eu sonhei que eu estava lá no colégio agrícola, ali naquela parte das castanheiras ali, de noite, vestidinho aqui, velhinho de guerra, me acompanhou todos esses anos. Meu vestidinho azul, eu estava lá na castanheira, e andando normalmente, tinha um banco de madeira. Um banco de madeira, eu muito cuidadosa que sou assim mesmo, eu topei no banco. E a perna do banco, uma das pernas quebrou. Quando o banco arriou, surgiu, sabe-se lá de onde, um maluco. Estava meio que enterrado, num bando de barro. O homem saiu de lá, louco, parece um macaco, parece um demônio mesmo. E ele disse, opa, para ajudar não tem ninguém, mas para quebrar vocês sabem, não é?
Aí eu, Senhor, meu senhor, desculpa, eu topei aqui só, o banco estava quebrado, desculpa, mas eu não foi porque eu quis, não, peraí que eu vou já lhe ajudar. Quando eu disse, eu vou já lhe ajudar a colocar o banco, joelho, Áurea, cai, Áurea, em cima do barro, lá se está Áurea andando de 4 de novo. Eu disse, ai Senhor, meu Deus, não aguento mais andar de 4, Senhor, meu vestido sujou todo. Sério que eu falei isso, não estou brincando não. Sujei meu vestido todo, não sei nem para onde eu ia, meu sonho. Meu vestido sujou todo, Senhor. Poxa, e agora? Aí apareceu uma mulher daquelas turbinadas. Turbinada, ela aparecia assim, lá em cima. Ela apareceu cantando uma música que eu não lembro mais, mas era um funk que falava de telefone celular, alguma coisa assim. Falei, pô, esse pessoal é louco, eu vou sair daqui. E de repente, eu acordei. Já acordei. Não, estou mentindo. Áurea, volta para a sua anotação. Tá aqui. Depois do banco quebrado, eu não lembro o que eu fiz depois que a mulher apareceu cantando aquilo. Eu só sei que eu pedi a Deus para Ele me dar forças, porque eu não estava mais aguentando. Era uma fraqueza mesmo. Eu acho que talvez na hora que eu começava a piorar o quadro, o meu espírito também parece que abandonava. E aí, depois de tudo isso, eu pedi muito a Deus. Sempre com o pensamento dos meus filhos. Meu Deus, meus filhos, meu Deus. Pensei até nas minhas netas. Senhor, cuida das minhas netas. Não deixa elas ficarem assim. Não me leva, pelo menos, então cuida delas também. E aí, apareceu um negócio assim, que eu já fazia as três noites que eu não via luz. Me apareceu um painel. Um painel, eu não sei se vocês viram, até outro dia na televisão, acho que anteontem eu vi a propaganda de alguma coisa que aparece as fotos assim, um do ladinho do outro, as fotos, um monte de foto, sim. Só que nesse painel, as fotos eram pintadas à mão, coloridas. Estavam lá doutor João, doutora Glória. E eu dizia, meu Deus, que painel lindo, olha, estavam meus pais, todas as pessoas por quem eu estou orando e mais algumas que eu não conheço. Meus pais, eu lembro da minha mãe. Só que cada vez que eu passava, que aquele painel passava por mim, que eu olhava a pessoa, aí a pessoa passava a sorrir. Eu dizia, olha, minha mãe. Aí minha mãe sorria e passava. Passou todos os meus colegas da minha vara, doutor João, doutora Glória, e outras pessoas que eu não conheço. Meus filhos todos estavam no painel. Só que não eram fotos, eram pintados à mão. Pintura à mão. E aí, depois disso, foi que eu despertei, dia 26 à noite. Sem saber o que estava acontecendo. Mas aí eu também já não tinha mais alucinação. Eu já estava... Eu não sabia quantos dias. Para mim, eu tinha sido ontem que eu tinha sido entubada. Claro, eu sabia que eu estava entubada porque eu fui tentar falar... Meu Deus, o que é isso? Eu comecei a passar a mão. Imaginei, né? Estou entubada. Mas legal que eu estou viva, né? Porque na minha cabeça, quando a pessoa ia para entubar, já era para morrer. Se eu ouvisse alguém dizer, fulano foi entubado, morreu. Está morto, vai morrer amanhã, vai morrer daqui a pouco. Mas eu acordei para a honra e glória do nome do Senhor. Eu acordei. Eu acordei. E como eu não sabia o que estava acontecendo, não podia falar, não podia pedir ajuda, eu só fiz fechar os meus olhos de novo e comecei na minha mente. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Porque na verdade eu descobri tudo o que eu preciso está em ti. Mas meu coração é precioso demais para admitir. Precioso não, ele é teimoso demais para admitir. Eu não sei lá toda, pastor. Eu queria aquietar minha alma, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu não podia perder a calma. Eu estava amarrada. Amarrada literalmente, tá, gente? Estava com as mãos amarradas, mas...
Todo momento chegava uma pessoa lá comigo, conversava, olha, dona Áurea, a senhora está amarrada porque a senhora está cheia de tubos, para evitar que dormindo, pensa que eu sou besta, dormindo, a senhora puxa o seu tubo, puxa o seu acesso, mas está tudo bem, não se preocupe. Não, eu sou educada, eu sou. A única coisa que eu fiz de mal, sem saber, gente, foi tirar a sonda aqui, feriu até meu nariz. Aliás, o nariz já estava ferido. O nariz já estava ferido e estava... Depois que tirou o tubo já. Isso aí já foi depois que tirou o tubo. Já foi depois que eu fui estubada, né? Eu pensei que era desentubada, gente. É estubada, por favor. Estubada. Depois que eu fui estubada, o fisioterapeuta colocou a máscara de oxigênio para ajudar e ele disse para mim, quer dizer, ele me induziu ao erro. Ele disse, olha, essa máscara aqui é para lhe ajudar, só para lhe ajudar. A senhora está respirando bem. Só para lhe ajudar a respirar. Daqui a pouquinho eu venho e vou tirar ela. Nós vamos trocar, vamos colocar outra menor ainda. Só que ele não me disse que junto com aquela máscara tinha uma sonda. Que era a sonda que estava me alimentando. E aí, como estava ferido, estava doendo. E aí eu comecei a mexer. Tinha um esparadrapinho aqui, eu comecei a... Tirando para fazer. Tirando para fazer. Não, aí eu tirei. Quando eu tirei, que eu cheguei na metade, que eu vi que o negócio era desse tamanho, aí eu tentei colocar de novo. Eu tentei colocar de novo, para não pegar chamada, né? Mas aí não dava mais, porque eu não conseguia mais enxergar um buraco lá do nariz, aí eu deixei lá, com a metade de fora. Vai aparecer alguém aqui para me ajudar. Como não apareceu ninguém, aí eu comecei de novo. Quer saber? Eu já tirei a metade, eu vou tirar logo, é tudo. Tirei. Quando eu tirei, chegou a enfermeira. Dona Áurea, o que a senhora fez? Eu disse, eu tirei aqui a sonda, estava me ferindo aqui, olha, me ferindo aqui. Dona Áurea, essa sonda estava lhe alimentando. E agora? Eu digo, agora? Fala com o médico, minha filha, vê se a gente consegue colocar de volta. Porque eu não consegui, eu tentei colocar de sozinha, mas não consegui. Aí ela foi lá com o médico. Aí o médico já devia estar cansado da minha cara ali, né? Senta o saco dando trabalho ali para todo mundo. Aí o médico disse... E aí, ela voltou. E aí, o que ele falou? Vamos tentar colocar. Tem que botar uma anestesia ali. Beleza. Daqui a pouco ela volta. Sim, e aí? Ele disse que a senhora vai ter que tentar comer pela boca mesmo. Ok. Só que ela não me disse que eu tinha que ficar 24 horas sem comer pela boca por causa do tubo. Eu fiquei de castigo 24 horas mendigando água. Mendigando água. Mendigando água, de castigo, até chegar a fonoaudióloga para me dar papa de mamão na boca. Nunca fui alimentada por uma fonoaudióloga formada. Comendo papinha de mamão. Foi a única coisa que eu mexi, né? Fora isso. Aí ela chega, a chefe da UTI. Dona Áurea, eu acho que nós já vamos lhe dar alta. Será que a gente vai poder lhe dar alta? Sim, doutora, já dá para dar alta? Não sei, a senhora que vai dizer. A senhora já arrancou a sonda. O que a senhora vai arrancar mais? Eu disse, doutora, desculpa, realmente, eu estava me explicando, eu não fiz porque eu quis. Eu não sabia que tinha uma sonda ali. Ela disse, olha, deixa eu lhe dizer, agora uma pessoa assim maravilhosa, convidei para vir hoje, mas ela está de plantão na Ação Secom. Ela disse, nós tivemos aqui um trabalhão, assim, não falou nesses termos, nós tivemos um trabalhão com a senhora aqui. Então, não sei se é negócio eu lhe colocar tipo na rua, né? E a senhora vai fazer alguma coisa errada. Dá para confiar na senhora? Dá, eu só tirei uma sonda, gente. Foi só uma sonda, sem querer ainda. Não foi porque eu quis. Tá bom, então a gente vai ver se vai lhe dar alta. Pro apartamento, não é pra rua não. Não é pra casa não, pro apartamento. Posso confiar na senhora? Aí, meu Deus, será que esse povo está pensando que eu sou um elemento? Eu estava amarrada. Né? Algodão porque eu estava com sede. Eu pego um copo d'água com algodão, só faz esfregar assim na boca dela. Beleza. Aí eu peguei o algodão, encharquei de água, só pra esfregar. Eu disse, é brincadeira, não vou mais mexer com isso não. Bom, gente, tirando tudo,
eu tenho certeza, graças a Deus que eu não soube o que eu estava passando naquele momento. Eu fiquei só triste pelos meus amigos aqui fora, que estavam sabendo tudo o que estava acontecendo e preocupados. Agradecer às igrejas todas. Eu não sabia, meu Deus, que tinha tanta igreja orando. Eu quero agradecer porque eu acho que a oração foi fundamental para a batalha ser vencida. Minha igreja é um negócio. Agora, eu voltei cheia de de determinações que o Senhor me mandou. Só que essas determinações eu tenho que conversar com os nossos pastores, porque é determinação para a igreja. Não é para a Áurea, é para a igreja. E aí eu vou conversar com os pastores, e os pastores vão passar para a igreja da forma como eles acharem melhor. O que eu quero que vocês, assim, que eu gostaria de falar para vocês, tem muitas e muitas coisas. Os meninos aqui, quem está aqui, a Jeane, o Leonardo, o Luciano, o Leandro, a Cibele, quem estava lá todo o tempo pegando o boletim, é que está sabendo realmente o que passou. Eu não sei. O que eu sei aqui é o que eu me lembro, tá? O que eu contei é o que eu lembro. O que aconteceu, como aconteceu, as conversas com os chefes da UTI, só com os meninos. Se vocês quiserem ter mais alguma informação, quiserem conversar com ele, pode conversar. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: vocês querem conselho, gente? Posso dar um conselho? Não esperem passar pelo vale da sombra da morte, não, para tomar uma decisão. Eu estou bem com o Senhor. Eu posso dizer isso. Eu estou bem com o Senhor. Mas aprove ao Senhor me fazer passar por isso, para trabalhar a minha família. Eu vi os meus irmãos, todos na igreja, estão aqui hoje. Eu quero profetizar. Todos os meus irmãos, 2, 3, 4, 5. São 5, somos 5. Estão todos aqui. Eu já vi isso, porque o pastor, ele dizia: profetize, visualize as pessoas que você ama, que você quer que conheçam Jesus. Visualize que elas estarão aqui na frente, aos pés do Senhor. Minha amiga Jane se converteu. Pastor, o meu galardão, eu estava com medo de ser um fio de cabelo, né? Porque tem uns galardões aí, quem faz a escola. É sério. O pastor falou assim: quando você chegar lá no dia do juízo, pastor, você quer me ajudar aqui? Quer me ajudar aqui? No tribunal de Cristo, tem os galardões, né? Aí tem o galardão de os que vão passar pelo fogo, e ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno. Quando eu tomei conhecimento disso, eu disse assim: eu nunca ganhei ninguém para Jesus, não que eu saiba. Aí eu corri, eu disse: qual será meu galardão? Um fio de cabelo, se Jesus voltar hoje. Nunca ganhei ninguém para Jesus. Isso foi antes, né, gente? Não é agora. Agora a minha vida será para a obra do Senhor. E eu vou continuar orando pelos meus familiares, pelos meus amigos e por todas as pessoas que eu conheço e que eu não conheço. Porque a oração do justo muito pode seus efeitos. Não espere passar pelo vale da sombra da morte. Vamos exercitar a oração, porque a oração ela pode muito mesmo. Eu sou prova viva disso. Muito obrigada a todos. Sim, deixa eu só fazer aqui um negócio rapidinho. Não acredito que eu não imprimi o negócio. Gente, eu imprimi aqui, mas não estou achando. Eu queria repetir o que Jó falou, quando ele disse que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, e agora ele conhece porque viu.
eu deixei de conhecer Deus, de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus porque Ele falou comigo. Ele tratou comigo. E eu creio que Ele vai tratar a vida de cada pessoa que aqui está. Porque, vou adiantar aqui, vou dar um spoiler. Essa igreja, ela não caberá mais aqui, tá? Foi uma das coisas que o Senhor falou. Não caberá mais aqui. Ela vai ficar pouco tempo aqui. Nós temos que correr atrás do nosso templo novo. Nós temos que trabalhar as futuras gerações. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. 22 anos, gente, perdendo tempo. 22 anos. Já era para os meus filhos todos estarem aqui, com as gerações deles, com amigos, com as pessoas que eles já ganharam, meus irmãos, já era para estarem aqui, cantando. Ministério de louvor, ministério de adoração, ministério de criança, ministério de dança. Pastor, o senhor é um administrador. Antes de ser pastor, o senhor é um administrador, não é isso? Ou é antes de ser administrador, é pastor? Não necessariamente nessa mesma ordem. Prepare-se. O senhor vai precisar administrar vários ministérios. Como que isso vai ser feito? Deus disse que Ele dá a semente. Deus vai dar a semente. Muito obrigada. Deus abençoe. Igreja de pé.